Aleluia. Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aqui tem nos conduzido a cada dia a estar na presença do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Né? E quando Deus fez o homem, né, ele fez pensando em ter uma intimidade com o homem e poder conversar com ele diariamente, constantemente. Né? E ele aí criou o céu e a terra, criou todas as coisas, né? E por final ele fez o homem, né? Sua imagem e semelhança. Para quê? Para que ele pudesse todos os dias estar ali junto com aquele ser e podendo conversar, né? E podendo estar ali, né? Dialogando, conversando com aquele ser. Mas aí veio a surpresa. Porque quando Deus fez o homem, para que o homem não pudesse ficar só, fez a mulher. Né? E a mulher caiu na tentação, caiu no engano da serpente. E aí comeu da fruta aonde Deus tinha determinado para que não comesse. Que dali, de onde eles estavam, ele poderia comer de todas as frutas, comer de tudo. Mas aquela árvore que ali se encontrava, aonde Deus tinha determinado para que eles não comessem, foi aquela que o inimigo entrou. Né? E ali entrando, e pegou quem? Pegou a mulher. Né? E através da mulher, a mulher conheceu o homem. E o homem veio junto com a mulher pecaram. E aí quando Deus chegou, porque Deus tinha o costume, e tem o costume, né? E Deus tinha o costume de todos os dias vir ao pôr do sol conversar com o homem. E ali o Senhor já sabia, porque o Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe, ele conhece, ele sonda, ele sabe todas as coisas. Né? E ali ele veio, chamou Adão. Adão. E não ouviu Adão responder. E não viu Adão, porque Adão estava escondido. Né? Então a palavra do Senhor vai dizer ali, em Gênesis 3, 9, que Deus falou assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu. E escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste da fruta de onde ordenei que não comesse? Aí veio a desobediência. Essa desobediência que nos leva a cometer erros. Porque quando a gente, às vezes nossos pais, nossas mães, nos chamam para que a gente possa dar um caminho aonde ele tem nos ensinado que é o caminho da verdade, o caminho das coisas boas, e a gente vai se desvia para um caminho diferente, começa a cometer erros, a gente começa a cometer transgressões, né? Porque a gente está desrespeitando nosso pai e nossa mãe, né? na diretriz que ela tem nos dado. E aí a gente anda pelo caminho, foi o que aconteceu com Adão e Eva. Né? Deus deu uma ordem a eles para que ele pudesse comer de todas as frutas que ali estavam. Né? Mas que ele não viesse comer aquela fruta. Né? A única que Deus proibiu que ele comesse. Né? Mas aí veio a tentação. Né? E veio a quebra de um pacto. Né? Vamos dizer assim, porque Deus disse a ele: olha, meu filho, aqui eu estou lhe dando tudo que aqui tem. Você pode desfrutar de tudo que aqui tem. Você pode comer de tudo que aqui tem. Eu só peço a você que não coma daquela fruta. Porque no dia que você comer, você morrerá. Então Deus fez o homem para viver eternamente. Mas a partir do momento onde ele quebrou, né, o pacto que ele tinha feito com Deus, que na realidade Deus fez com ele que não tinha feito com Deus, porque se ele tivesse feito um pacto com Deus, ele não comeria daquela fruta.
ele não comeria daquela fruta, porque ele teria aquela fruta, ele teria o quê? Disse, não, eu não vou fazer isso porque eu fiz um pacto com Deus. E disse que o que ele falou, eu continuaria a fazer, né? Eu não ia deixar. Então, naquele momento ali, ele comeu aquela fruta, ele cometeu um pecado. Ele deixou de obedecer ao Senhor, né? E quando a gente comete um erro, nós temos consequência, irmão. E consequência muito grande. A gente pensa que porque não é um pecadinho, um pecado é tudo, é um pecado só. É um pecado. Porque se você pecar em pensamento, você está pecando. Se você pecar falando, você está pecando. E quando a gente fala e amaldiçoa, ou fala alguma coisa que a gente não agrada a Deus, a gente peca. E se a gente pensa, Deus conhece o nosso pensamento, Deus sonda os nossos pensamentos, só transforma os nossos corações. E naquele momento ali onde Deus tinha, falo com ele, falo com ela, falo com ele, porque na realidade Deus falou com Adão. E quando Deus falou com Adão, Eva ainda não existia. Amém? Eva ainda não existia. E quem passou para Eva essa determinação de Deus foi Adão, né? Então, quando Eva pecou, e ele pecou, ele que a consciência dele pesaria muito mais do que a de Eva. A consciência de Adão pesaria mais do que a de Eva, porque Adão, foi com Adão que Deus falou. E aí, quando Deus trouxe Eva à existência da vida, né? Ele já tinha falado com Adão. E Adão deve ter dito, olha, o nosso Deus, nosso Pai, nosso Criador, o Criador do céu e da terra, de tudo isso aqui que Ele fez, Ele me disse que de tudo podemos comer, de tudo podemos desfrutar, mas daquela árvore ali, a gente não deveremos comer. Porque no dia que a gente comer daquela árvore, a gente perderá tudo isso que a gente temos. Perderemos, né? E foi o que aconteceu. E ele perdeu. Porque depois que o Senhor chegou, chamou Adão, e Adão se escondeu, e Deus perguntou a ele por que ele estava se escondendo, ele disse que se sentiu envergonhado porque ele estava nu, e Deus perguntou, quem disse a você que você estava nu? Como Deus disse, né? Quem te mostrou que tu estavas nu? Tu comeste da árvore? Então, certamente, se ele perguntou quem te mostrou, é porque alguma coisa ele fez de errado e naquele momento ele mesmo se sentiu nu. Se sentiu envergonhado, porque ele cometeu o pecado. Com certeza, né? Na hora. Quem te mostrou? Que até então ele não via pecado, não via erro, não via nada. Mas quando ele sentiu a nudez, porque alguma coisa tinha acontecido. E aí Deus percebeu que realmente ele tinha cometido um erro, tinha cometido um pecado, né? E é esse pecado que a gente precisa entender, velho. É esse pecado que a gente precisa nos libertar. E para que a gente possa nos libertar desses pecados, a gente precisa obedecer à voz de Deus. Precisamos obedecer o manual que Ele nos deixou. Que Ele fez o homem escrever, inspirado por Ele. Glória. É isso que é importante. É por isso que quando diz assim, conhecerei a verdade vos libertará, é o que Deus quer nos dizer. Né? Através do conhecimento da palavra e através do relacionamento dele comigo e com você, através do Espírito Santo, aleluia, através da intimidade minha e dele, que a gente começa a entender o que verdadeiramente é nos ser liberto, é nos libertar louvado seja Deus do pecado e viver em santidade. Né? Porque é exatamente isso que nós precisamos. É sair do convívio do pecado, para entrar no convívio do Espírito Santo, para entrar na santidade, buscar conhecer a palavra de Deus,
conhecer o entendimento, conhecer aquilo que Deus tem nos provado e nos dado, para que a gente possa fazer sim o projeto dele nas nossas vidas. Que a intimidade, ele poder estar ali ouvindo a nossa voz e poder falar conosco, né, através de um sonho, através de uma revelação, através de uma situação, porque ele pode falar de todas as formas. Balaão, ele usou o animal para poder falar com o profeta. Então é isso que é importante, a gente estar atento, né, à voz de Deus, e escutar aquilo que Deus tem para a nossa vida, para poder a gente não continuar no erro, continuar no pecado, mas nos livrar. E precisamos ouvir a voz de Deus. É que Deus tem feito nas nossas vidas, né? E aí temos... Então, ali, Deus entendeu que... O propósito, naquele momento, né? Quem te mostrou, né? É o que eu digo. Então, verdadeiramente, se ele fez aquela pergunta, quem te mostrou, né? Que estava nu. E hoje, se a gente trazer por dia de hoje, se a pessoa ela tem uma ligação com Deus, espiritualmente, o próprio Espírito testifica que tem alguma coisa que não está bem. O Espírito testifica que aquilo que ela está fazendo não é certo. O Espírito Santo corrige. Não precisa ninguém mostrar, você está fazendo errado, você está saindo do caminho, você está desviando o caminho. Então, muitas das vezes tem pessoas que esperam alguém vir trazer um recado de Deus para dizer que é para ir para a posição. Se verdadeiramente a pessoa tem que tomar consciência e sabe do que é certo e do que é errado. O Espírito Santo na nossa vida, ele identifica quando a gente sabe que a gente está errando, a gente coloca aquele pacto, aquele choque, a gente para analisar como Deus falou, né? E Deus sabe, conhece o nosso pensamento. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus chama, porque Deus já conhece, né? Alguma coisa estava de errado. Agora quem mostrou e ele ter ciência que algo tinha acontecido, né? Porque ele já tinha sido advertido que não comesse do fruto daquela árvore, né? A qual não era para comer. Mas sucedeu, né? Mas o Senhor, pela infinita misericórdia, né? Fez com que preparou, né? Umas vestes para eles, né? Como diz a palavra, né? Porque dali, daquele momento em diante, a nudez para eles já não era mais uma coisa simples. Desde quando ele experimentou do pecado. E a partir daquele momento, Deus levou um tempo sem se comunicar com ninguém, né? A não ser até o dia de Enoque, que ele arrebatou Enoque, e depois veio Noé, muitos tempos depois, né? Que já o cheiro já era um cheiro que não agradava mais a Deus, né, do pecado. E convidou Noé para fazer, mas isso aí já é uma outra pregação. E hoje, no dia de hoje, ele traz o homem do pecado ao arrependimento, né? Lança no mar do esquecimento, das vestes novas. Exatamente isso. Louvado seja o nome do Senhor, né? E vai ensinando a cada dia como viver uma nova vida. Uma vida de santidade. De santificação. Em busca de uma melhora, de uma busca de... Mas ele, a fidelidade dele, em busca do amor, do carinho, da solidariedade. Né? E ele fala de várias formas e de várias maneiras. Mas o amor dele é eterno, para é eterno, e sabe como trabalhar em cada vida, né? E como acolher os dele, né? Ele jamais ele lança fora, né? Mas ele cuida e a todo tempo, aleluia, ele tem chamado. E assim vamos estar apresentando, né? Os nossos governantes da terra, as autoridades civis da terra, as autoridades eclesiásticas, vamos estar apresentando, aleluia, aqueles que estão nos hospitais nesta hora, no UTI, necessitando do oxigênio, os familiares que neste dia de hoje, aleluia, recebeu uma notícia desagradável, aqueles que, aleluia, sepultou um ente querido,
Nesta hora vamos estar apresentando, Pai querido e amado, nós te apresentando cada vida, Pai, nesta noite. Toma primazia, toma tuas ovelhas, toma tuas igrejas, Pai. Guarda, Senhor, salva, cura, Senhor, a nação cujo Senhor é Deus. Pai, nós te agradecemos, Pai, por este momento especial contigo, para a glória do teu nome, Pai. Aleluias. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja, o amor de Deus, assim que a comunhão do Espírito Santo esteja na vida de cada um, amém, em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue nos abençoando, nos guardando, nos livrando amém. de todo o mal. Até breve.